Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos em nosso canal. Se você ainda não é, basta clicar no livrozinho aqui embaixo para que receba as informações atualizadas das notícias que são disponibilizadas aqui no canal Anotações de Processo Civil. Hoje nós vamos tratar a respeito do julgamento de um recurso especial pelo STJ que tratou a respeito da ação rescisória. Antes disso, no entanto, como de costume, apresentar rapidamente para vocês a nossa forma de contato: YouTube, no Facebook, Instagram, Twitter, o nosso blog, perfil na academia.edu e o e-mail para quem quiser um contato mais direto. Bom, o recurso especial 1.674.240 de São Paulo tem como ementa a seguinte passagem: processual civil, recurso especial, ação rescisória, omissão, contradição ou obscuridade e inexistência. Ação rescisória que busca desconstituir decisão que homologa renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, cabimento, sentença de mérito. E aí vem os tópicos que complementam a ementa. Quem tiver interesse em aprofundar, basta que dê, portanto, pause no vídeo para maiores considerações. Eu vou evitar a leitura para não tornar o vídeo muito extenso. Então, esse é o resumo do julgado que nós vamos analisar, a sua ementa. O próximo tópico que nós veremos é a respeito da ação rescisória. Um dos objetos do julgado é justamente o cabimento de ação rescisória em face de uma certa decisão que nós aprofundaremos adiante. Então, a respeito da ação rescisória, trata-se de ação de competência originária dos tribunais, com o objetivo de desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, caput do artigo 906, bem como daquela que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda ou admissibilidade do recurso correspondente. Isso é o que se encontra no artigo 966, parágrafo 2º. Bom, o que consiste a ação rescisória? Como vimos, é uma ação de competência originária dos tribunais que tem como objetivo desconstituir decisão anteriormente proferida. A ação rescisória ela corresponde a uma exceção à principal característica da coisa julgada, que é a indiscutibilidade, a imutabilidade do conteúdo da decisão. Então, a coisa julgada ela tem como principal marco filosófico, referencial normativo, justamente a promoção do princípio constitucional da segurança jurídica. É necessário que, a partir de um certo momento, as questões jurídicas, as discussões judiciais tenham um fim. E a partir de um certo momento em que se forma a coisa julgada, nós temos como regra que se impeça uma nova discussão sobre aquele ponto que já foi julgado. Daí falar-se lá em cima em decisão de mérito. Então, decorre da coisa julgada que aquela questão jurídica que já foi julgada, ela é indiscutível. E por ser indiscutível, ela é ao mesmo tempo imutável. Ela não pode ser modificada. Mas a ação rescisória é justamente talvez o principal meio que existe para se excepcionar a promoção da segurança jurídica pela coisa julgada. Então, nas hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do CPC, nós temos a possibilidade, durante um certo período de tempo, regra geral 2 anos, prazo decadencial de 2 anos. Então, nesse período de 2 anos, nas hipóteses taxativas do artigo 966, nós podemos desconstituir uma decisão judicial pretérita justamente por meio da ação rescisória. Bom, na ação rescisória nós teremos, portanto, um pedido que necessariamente ocorrerá, que é o pedido da rescisão, da excepcionalidade da coisa julgada, a desconstituição da coisa julgada, e se dá pelo juízo reincidens. E nós temos um pedido que é eventual, que é o caso do juízo rescisorium. Esse pedido é eventual porque nem sempre a desconstituição de um primeiro julgado vai levar a um segundo julgado. Vejam, uma das hipóteses previstas lá no artigo 966 é justamente o desrespeito à coisa julgada. Você imagina que no processo 1 foi formado coisa julgada, sobre uma questão qualquer. Venha um processo 2
e sem que ninguém tenha se dado conta, o juízo do segundo processo decida, seja de modo diverso ou na mesma linha do que foi decidido no processo 1. Ele não poderia fazer isso. Mas uma vez que se transite em julgado a decisão proferida no processo 2, a solução que nós temos para desconstituir a decisão do processo 2 é um terceiro processo, em que se vai discutir por meio da ação rescisória a desconstituição da decisão proferida no processo 2, porque desrespeitou a coisa julgada proferida no processo 1. Pois bem, essa ação rescisória que nós estamos hipoteticamente considerando, ela só terá o juízo rescindens. A ação rescisória vai se limitar a desconstituir a decisão do processo 2. Porque se nós temos um processo 3, ação rescisória, para desconstituir a decisão proferida no processo 2, e vem o processo 3 a proferir uma outra decisão, a decisão proferida na ação rescisória também estaria a desrespeitar a coisa julgada do processo 1. Então nem sempre nós teremos, portanto, uma nova decisão, o que se chama de juízo rescisório. Mas a maioria dos casos, realmente, nós temos os dois pedidos. O pedido da desconstituição e um pedido de rejulgamento. O pedido necessário, que sempre ocorrerá, é a desconstituição, e o rejulgamento da causa é uma análise casuística de acordo com cada caso concreto. Por isso que ele é um pedido eventual. Bom, essas são as principais considerações a respeito da ação rescisória. Agora vamos, já tendo feito essa base dogmática, vamos ao julgado, anotando o julgado. Então, vamos fazer análise do inteiro teor do julgado, analisando 3 tópicos. A decisão rescindenda, a ação rescisória na origem e a decisão do STJ por meio de recurso especial. Então vamos lá, decisão rescindenda. Qual era o caso? Uma ação anulatória, ajuizada com o objetivo de reconhecer a nulidade de arrematação em função de preço vil. Preço vil é quando o bem é penhorado, ele é alienado por um preço inferior, em até 50% ao da avaliação do bem. Tá? Nesse processo, nós tivemos uma sentença de procedência para desconstituir a arrematação feita por preço vil. Depois dessa sentença, foram interpostos embargos de declaração, que é um recurso destinado, dentre outras finalidades, a suprir omissão. E quando do julgamento 2 embargos de declaração, o juízo veio a reformar aquela sentença anterior que ele tinha proferido. Qual foi o conteúdo, portanto, da nova sentença? Ele homologou o pedido de renúncia ao direito. Então, a parte que propôs a demanda interpôs uma petição renunciando ao direito que estava sendo discutido e, por conta disso, por meio de uma decisão em que se homologou esse pedido de renúncia ao direito, o juiz reformou a decisão anterior. Pois bem, como é que se deu a ação rescisória? Então, aquele lá foi o processo 1. Ele terminou com a sentença de homologação do pedido de renúncia ao direito. Aí vem o processo 2, que é a ação rescisória. Como é que se deu o julgamento da ação rescisória na origem? A ação rescisória foi proposta com a finalidade de desconstituir a sentença rescindenda transitada em julgado, aquela que, em sede de embargos de declaração, homologou o pedido de renúncia. A finalidade da ação rescisória é desconstituir esta sentença. O tribunal local, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão de ausência de interesse de agir. O Tribunal de São Paulo afirmou carência de ação por estar ausente uma das condições da ação e interesse de agir. E qual o processo que ele extinguiu sem análise do mérito? A ação rescisória. A ação rescisória interposta no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não teve andamento devido porque o tribunal afirmou carência de ação. Está aí a ementa do julgado no Tribunal de São Paulo. Ação rescisória, decisão homologatória de renúncia. Inadequação da via, ação anulatória. Tratando-se de pretensão de rescisão de decisão que se limitou a homologar a renúncia manifestada pelo autor da demanda, a via adequada para tanto é a ação anulatória,
prevista no artigo 486 do CPC, e não a ação rescisória. Inadequação da via eleita, daí ele falar em ausência de interesse de agir, extinção sem resolução do mérito. Bom, o fundamento do acórdão proferido pelo Tribunal de São Paulo se ancora na equivocada premissa de que a decisão que se limite a homologar a renúncia manifestada pelo autor da demanda deve vir a ser desconstituída por meio de ação anulatória. Veja que a ementa faz referência ao artigo 486 do CPC. É o artigo correspondente ao CPC de 73. O que constava daquele dispositivo? Os atos judiciais que não dependem de sentença ou que esta for meramente homologatória podem ser rescindidos como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. E os atos jurídicos são rescindidos, desconstituídos de maneira geral por uma ação anulatória, que vai declarar, portanto, a sua eventual um vício de nulidade. Bom, atualmente, uma norma parecida com essa está prevista no artigo 966, parágrafo 4º. E diz assim: os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitas à anulação nos termos da lei. Bom, como é que foi o julgamento no STJ desse recurso especial em comento? O STJ afirmou que o Tribunal de Justiça de São Paulo está equivocado. Porque o que o Tribunal de Justiça de São Paulo fez foi reconhecer que a decisão primeva, aquela decisão que em sede de desembargo de declaração homologou o pedido de renúncia ao direito, o Tribunal de São Paulo afirmou que aquela decisão tem natureza de sentença terminativa, ou seja, sentença que não julga o mérito. E para ser cabível a ação rescisória, tem que analisar o mérito. Isso pelo menos na lógica do CPC de 73. Com o novo código mudou um pouco, como nós vimos, inclusive, em tópico anterior. Pode ser decisão que julgue o mérito, ou a decisão que, mesmo que não julgue o mérito, venha a impedir a propositura de nova demanda, impedir o conhecimento de recurso. 966 caput e 966 parágrafo 2º. O STJ afirmou que a premissa assumida pelo Tribunal de São Paulo está equivocada. Porque aquela decisão inaugural, a sentença que homologou o pedido de renúncia, ela não é uma sentença terminativa. Ela analisou o mérito. Então, seja na lógica do código anterior, seja na lógica do novo código, a natureza é de sentença definitiva que analisa o mérito. Sendo assim, a via adequada é sim a ação rescisória, e não a ação anulatória, como o Tribunal de São Paulo afirmou. Veja, olha o que consta do artigo 487 do novo CPC. Haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso 3º, homologar, a linha C, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Então, sendo assim, tratando-se de sentença definitiva que julga o mérito, produz coisa julgada material e, com isso, impede que a parte proponha de novo a ação. Isto é, senhores, aquela regra geral da imutabilidade e indiscutibilidade do conteúdo jurídico decidido próprio da coisa julgada. Olha o que consta do artigo 502 do CPC atual. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Leia-se, decisão de mérito transitada em julgado. E aí, um instrumento jurídico adequado para a pretensão de rescisão de decisão de mérito transitada em julgado é a ação rescisória. Vejam o caput do artigo 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, e vem as hipóteses taxativas de quais são os vícios rescisórios, os vícios que justificam o cabimento da excepcional medida da ação rescisória. Então, por conta disso, e aí reconhecendo e reafirmando uma jurisprudência do próprio tribunal do STJ que já é consolidada, eu estou colecionando para vocês aí julgados do STJ ali de 2016, processual civil, possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, renúncia ao direito que se funda a ação, sentença de mérito, e continua o julgado.
um outro julgado para reafirmar, para justificar a decisão que se virá a tomar. E aí qual foi o resultado do julgamento? Reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de São Paulo, que extinguiu a ação rescisória por ausência de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita, sendo certo que, por se tratar de sentença definitiva, a decisão que homologa a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, 487, inciso 3º, a linha C, é, portanto, apta à formação da coisa julgada material. A via adequada para a desconstituição desta decisão é, sim, a ação rescisória e não a ação anulatória que foi afirmada, como foi afirmado pelo Tribunal de São Paulo. Então estas foram as considerações que eu reputo muito importantes a respeito desse relevantíssimo julgamento do STJ, recurso especial 1.674.240 de São Paulo. Espero que tenham gostado. Eu me coloco à disposição para debater com os senhores, seja aqui nos comentários ou por meio de e-mail. Fiquem todos com Deus, me ajudem, por favor, a compartilhar esse material e até uma próxima.